No mundo militar, há certas unidades conhecidas como Forças Especiais. Tratam-se de equipes submetidas a treinamentos extremamente severos, com o objetivo de selecionar os melhores entre os melhores combatentes. Essas unidades compõem o braço militar especializado em situações bastante críticas, nas quais o ambiente e o contexto de atividade não se enquadram no que se encontra numa guerra padrão. Podem atuar tanto em território inimigo, sabotando infraestruturas, capturando ou eliminando alvos humanos, quanto dentro do próprio país, sob a forma de contra-terrorismo e resgate de reféns. As tropas em questão precisam ser furtivas, velozes e, sobretudo, apresentarem uma precisão cirúrgica em suas operações. No entanto, mesmo os melhores cirurgiões podem cometer graves erros. Assim, neste episódio, listaremos os 5 maiores fracassos de forças especiais, os quais resultaram em baixas quer entre militares, quer entre civis inocentes. Nem mesmo a famosa e principal força de contra-terrorismo e de operações especiais do Exército dos Estados Unidos está a salvo de grandes fracassos. Tendo sido oficialmente criada em novembro de 1977, a primeira missão da Força Delta, batizada de Eagle Claw, foi marcada por um enorme constrangimento para as Forças Armadas norte-americanas. O objetivo dessa operação, que data de 24 de abril de 1980, era o resgate de americanos durante a revolução ocorrida no Irã. Na ocasião, estudantes iranianos invadiram a embaixada estadunidense em Teherã, onde mantiveram como reféns 52 americanos que lá se encontravam. Após fracassadas tentativas de negociação, o presidente Jimmy Carter ordenou que fosse dado início à missão. Porém, como foi planejada às pressas pelo Pentágono e ademais em desacordo com as orientações dos líderes da Força Delta, a operação acabou resultando num grande fiasco. Ainda na fase de preparação, 2 aeronaves norte-americanas se chocaram de frente, resultando em 8 baixas militares do lado dos Estados Unidos. Após terem perdido outros 2 helicópteros devido a problemas mecânicos e climáticos, os comandantes determinaram o retorno das aeronaves ainda em condições de voo. A tropa de elite do exército da Guatemala, chamada Los Caibiles, é reconhecida internacionalmente como uma força especial bastante eficiente, cujos integrantes devem apresentar temperança espiritual, dureza física e agilidade mental. Essa unidade surgiu em 1975 com o intuito de oferecer auxílio às operações de paz da ONU, efetuadas fora do território guatemalteco. O vexame operacional mais famoso e responsável por situar essa tropa no 4º lugar de nossa lista se deu em 2006, numa missão de paz da ONU em execução no Congo. 8 caibiles foram mortos a tiros numa tentativa fracassada de captura do comandante do Exército de Resistência de Uganda. Contudo, há na história dessa unidade uma operação ainda muito mais vergonhosa, a qual, posto que não foi reconhecida pelas Forças Armadas como um fracasso, não pode influenciar a classificação de nosso top 5. De qualquer forma, cabe aqui o relato desse terrível evento. Segundo uma comissão investigativa das Nações Unidas, os caibiles foram os responsáveis pelo massacre de cidadãos guatemaltecos em 1982. Os atos de carnificina envolvem o extermínio de aldeias inteiras, supostamente simpatizantes da guerrilha local, e são marcados por um absurdo grau de crueldade. Entre os terrores cometidos estão a morte de todas as crianças por meio do esmagamento de suas cabeças em troncos de árvores e de golpes de martelo, a retirada a sangue frio dos fetos das grávidas e o sequestro, estupro e posterior assassinato de todas as mulheres que lhe interessavam. Todas essas atrocidades foram cometidas por 58 integrantes da Força Especial, sendo 18 deles eram instrutores. O 3º lugar de nossa lista é um caso bem conhecido no Brasil. Trata-se do assassinato do brasileiro Jean Charles de Menezes, cometido pela SCO-19, uma divisão de elite da Scotland Yard. 2 semanas após os atentados terroristas de 2005 em Londres, Jean Charles, que já morava há 3 anos na capital inglesa,
foi baleado pelas costas dentro de uma estação de metrô ao ser confundido com um suposto terrorista. Apesar de, posteriormente, ter declarado que Jean não tinha nenhuma ligação com células terroristas, a polícia tentou justificar a morte do brasileiro ao afirmar que o mesmo teria pulado as catracas da estação e não parado quando solicitado pelos agentes de segurança. Todavia, a Comissão Independente de Investigação de Queixas da Polícia concluiu que o chefe da Scotland Yard se esforçou para impedir que a morte de Jean Charles fosse investigada. No final das contas, as filmagens do circuito interno de metrô refutaram a versão do chefe de polícia, visto que mostraram Jean caminhando normalmente, sem cometer nenhuma ação que poderia despertar a suspeita de que fosse realizar um ato terrorista. Também muito conhecida pelo público brasileiro foi a desastrosa missão realizada pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOPE. Apesar de ter sido criado para agir em situações de extremo risco, o BOPE cometeu uma série de erros na infeliz operação realizada no ano de 2000, que pretendia resolver um caso de sequestro de um ônibus da linha 174, efetuado por Sandro Barbosa do Nascimento. Após horas de negociação frustrada entre a polícia e o criminoso, o soldado Marcelo Santos decidiu, por conta própria, atirar no sequestrador, o qual, no momento do disparo, já estava fora do ônibus com sua refém, a professora Geisa Gonçalves. Infelizmente, a descuidada tentativa do soldado do BOPE resultou na morte de Geisa, dado que a bala disparada pela submetralhadora do militar, em vez de acertar Sandro, acabou atingindo por raspão o rosto de Geisa. Além de ferir diretamente a refém, a ação do soldado ainda fez com que Geisa recebesse outros 3 tiros nas costas, desta vez vindos do revólver do sequestrador. O fiasco da operação não se limita somente à decisão equivocada do soldado Santos. Também engloba a falha de comando do coronel José Penteado, que estava presente no local, mas não ordenou que os atiradores de elite, com armas adequadas para a situação, acertassem o criminoso. Além disso, para piorar ainda mais o vexame da missão, o sequestrador foi asfixiado dentro do camburão do BOPE, onde já estava desarmado e controlado. A campeã de nossa seleção de fiascos vem da Rússia. O Grupo Alfa foi criado em 1974, ainda na União Soviética, sob o comando da KGB. A reunião de supersoldados, com solidez física e mental, foi concebida como um destacamento especializado em ações terroristas, seguindo o mesmo modelo presente nas Forças Especiais de Israel e da Europa. Porém, cabe mencionar que, apesar de sua vocação para a luta contra o terrorismo, o Grupo Alfa também executa missões de reconhecimento e extermínio de inimigos durante períodos de guerra. Esse famoso grupo ocupa este lugar de nossa lista em razão do enorme sucesso operacional que ficou conhecido como a Crise de Reféns da Escola de Beslan, na qual, em 2004, terroristas chechenos fizeram mais de 1.200 reféns. No terceiro dia do incidente, as forças russas decidiram invadir a escola, mas não sem ocasionar a reação dos terroristas que, entre tiros e explosões, causaram ferimentos em centenas de civis, além de assassinarem o número impressionante de outras 334 pessoas, sendo 186 delas crianças. Os relatórios da missão ainda incluem a captura de um e a morte de outros 31 terroristas. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E para não perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Até a próxima!